a coisa mais importante do mundo, a coisa mais importante na vida de uma pessoa no mundo moderno é dominar a leitura e a escrita. Cabe a nós, professores, preparar a criança, o jovem, o adolescente, o professor, nosso aluno, para que ele se nutra de muitas possibilidades de sonho, para que ele fique alimentado, né, dessa possibilidade de sonhar mais amplo, sonhar com muitos elementos. Não fica achando que seu filho é bom de computador, ele vai vencer na vida, não. Não vai, não. Quem vai mandar nele é o que sabe ler e escrever. Entendeu? Então, põe o livro na mão dos seus filhos. Lê para os seus alunos, conversa sobre com os seus alunos. Não transforma leitura em dever, pelo amor de Deus. Ah, professora, seja você quem for, lê, vai, experimenta. Abre uma Bíblia, muda o livro, muda o conto de fadas, experimenta um autor que você ouviu falar, ou que, sei lá, alguém te disse alguma coisa. Checa com o teu aluno o que ele leu nas férias, aprende com ele. Eu aprendi a vida inteira com o aluno, né? Checa, vai numa livraria, vai numa biblioteca, pega emprestado, não precisa comprar, lê. A educação primária no Brasil é feita pelos heróis, né? por professoras heróicas. Porque nem todo mundo nasce querendo inventar, todo mundo nasce comprando feito. Entendeu? Então, 99% das pessoas brasileiras cumprem o seu dever. Ou não, mas não tem a menor imaginação, o menor interesse, o menor amor. Tem professora que não gosta de ser chamada de tia. Eu odeio essas professoras. Não sabem transar afeto. Uma criança que sai de casa, ele deixou a mãe em casa, ele quer um correspondente da mãe. Aí, tia, entendeu? Não me chame de tia, essa professora, então morra. Entendeu? Porque você não pode educar sem afeto. Se você não se pergunta sobre nada de um livro, o teu aluno nunca vai se perguntar. Episódio de hoje. Há muito tempo educamos, formamos várias gerações e incentivamos os seus sonhos. Sonhos que se tornaram realidade. Escolha você também o seu futuro. Invista na educação adventista. Aqui oferecemos educação de qualidade com ênfase no aprendizado significativo. Venha realizar os seus sonhos. Você sabe que o judeu é o povo do livro. E para a gente não sabe viver sem livro. E é uma coisa que todo mundo que herda da gente, né, que vem da gente, é do livro. Para a gente, pão é livro. A gente se alimenta de livro. E eu quero que todo mundo que passe por mim no sentido, quem foi meu aluno lê. Eu sei que lê. Né? Então, lê por quê? Porque foi meu aluno, porque... não, lê porque eu leio. Ler. Verbo transitivo indireto, que não se conjuga no imperativo. Mais do que enxergar os signos, ler significa interpretá-los, contextualizá-los. Como um remédio para a memória, a escrita serve para registrar o que por causa do tempo a tradição oral esqueceu, ou por causa de tanta gente, simplesmente confundiu. Através dos livros, as histórias viajam e também nos transportam para qualquer tempo e qualquer lugar. Eu não sou contador de história, eu sou um inventor de história, diferente. Quer dizer, a vida inteira eu inventei a minha vida. De repente eu comecei a escrever, fiquei fascinado com a escrita. E eu acho mais difícil escrever do que desenhar, entendeu? O desenho você acaba de fazer e dizer, esse está bom, não dá para eu fazer melhor. Então você termina o desenho. Um texto você não termina nunca. Há pouco tempo eu fui madrinhar uma feira do livro em Porto Alegre.
e de uma escola judaica lá. E aí, quando eu fui falar com os pequenininhos, bem pequenininhos, eles estavam furiosos, porque eu não escrevia para idade tão pequenos. Eu expliquei, não escrevo porque é muito difícil. Só quem nunca viu criança na vida, que começa escrevendo para criança, é o que tem de mais difícil, né? Escrever com longo é fácil, escrever para criança que tem que ser curtinho, poucas frases e acontecer alguma coisa, eu não sei, não é porque, né, é muito difícil, eu não sei fazer ainda. Aí eu falo muito, imagina escrever, né, pouco. Aí uma menina desse tamanho olhou para mim e falou: por que você não aprende a escrever maiúscula? Nunca tinha me ocorrido uma coisa dessas, né? Aí o outro levantou e falou assim: bom, você não vai dizer aquela coisa que todos dizem, que é porque criança não entende. Eu falei: como que eu vou dizer que criança não entende? É porque criança entende, é que eu não sou besta de escrever, né? Aí um outro levantou e falou: bom, Fanny Abramovich, você... Como é que ele falou? Foi tão maravilhoso. Fanny Abramovich, você tem 0 anos, parabéns. Se precisa dizer mais alguma coisa, eu não acho que eu não preciso. Eu ganhei todos os certificados que eu precisava. E ele levou um livro meu e a mãe veio me dizer que ele dormiu com o livro embaixo do travesseiro, abraçadinho. Uma das coisas mais gratificantes e que mais me empolga ao contar a história é ver que eles estão exatamente sentindo aquilo que eu estou tentando passar para eles. Do jeito deles, é claro, mas assim, os olhos ficam focados, né? Eles prendem a respiração em alguns momentos, eles acompanham todas as emoções e as sensações. Se você não cria o clima em relação àquela história, porque você não sabe do que trata, você não sabe em que momento você vai sussurrar, em que momentos você vai apressar, em que momentos você vai se afastar, em que momentos você vai fazer um suspense, em que momento você vai deixar parado para a criança imaginar, em que momento você vai galopar, lógico que não vai acontecer nada. Você não precisa ser um contador de histórias, você é um ledor. E eu acho que uma outra coisa que é importante a gente dizer é as diferenças entre ler e contar. Que eu acho que tem uma grande confusão aí e que é preciso, né, perceber que são ações muito diferentes para os professores, para os pais. Quando eu conto uma história do meu jeito, com o meu vocabulário, com as minhas palavras, com o que eu guardo na memória. Por isso que as histórias são tão transformadas, né? A gente lembra muito, normalmente, do começo das histórias, como elas terminam. Às vezes, no meio, a gente se perde, dá uma enrolada, cria umas partes, exclui outras e conta do jeito que a gente sabe. Agora, quando a gente lê uma história, a gente não modifica aquilo que está escrito, mesmo quando a criança é muito pequena. Ai, mas se eu disser essa palavra, ele não vai entender, então eu transformo. Ou, a leitura está muito cansativa, ele está perdendo a concentração, vou trocar as palavras, vou dar uma resumida. E acho que isso é fundamental, né? Quando você vai ler, realmente ler a história inteira para a criança, do jeito que ela foi escrita. A gente não muda a obra do autor que teve tanto trabalho para escrever aquela história. Trabalho de aprimorar as palavras, de deixar aquela história bonita, gostosa, alegre, né? A gente não transforma isso. Agora, quando você conta, quem conta um conto aumenta um ponto. Aí você conta do seu jeito, com as suas palavras. Que a história vai começar. E isso, desde pequeno, esse contato de observar o adulto lendo, né? Ou seja, o que ele está lendo não sai de dentro da cabeça dele, está escrito. Minha mãe lê para mim num dia, o meu pai lê para mim à noite, o meu avô me lê no dia seguinte, ou seja, não está na cabeça deles, está escrito naquele papel. Eu também quero saber esse segredo. Qual é o segredo dessas marquinhas aí no papel? Eu também quero dominar isso. Fora isso que eu estou contando, que eu estou dizendo para você, tem esse contato com a escrita, com o trabalho dos autores. Trabalhos tão diferentes, com estilos tão próprios.
Porque não é só o que eles estão contando, mas é como eles estão contando. O meu texto pode parecer espontâneo, mas dá uma mão de obra danada, porque eu cuido de cada palavra do texto. Cuido de cada palavra, de cada frase. Isso tudo a gente aprende. E a criança põe em jogo na hora que ele vai ter que ditar um texto para o professor ou na hora que ele vai ter que produzir o seu próprio texto. E crianças que ficam privadas desse contato têm repertório mais vazio, um repertório mais empobrecido, têm dificuldade de criar histórias, de entender as sequências dos acontecimentos, de pensar num conflito, de pensar num desfecho interessante, de se apropriar das características dos gêneros, né? Se a gente perder de vista a brincadeira, se a gente perder de vista a belezura, se a gente perder de vista o poético, se a gente perder de vista o encantamento, se a gente perder de vista o mágico, se a gente perder de vista a boniteza, mas que raio de professora nós somos? Que raio? O que a gente está fazendo? Ensinando que 2 mais 2 são 4? Isso a internet ensina. Nós adultos queremos crianças lúcidas e as crianças precisam de ser lúdicas. Tudo é lúdico, né? Tudo é lúdico. Se não for lúdico, é uma chateação, é uma chatice desenfreada. Para criança, se não for lúdico, aliás, não é nem para criança. Eu, se não estou brincando eu não quero fazer mais. Fica uma chatice, eu não quero. Se a aula, se não for lúdica, é chata. E lúcido e lúdico são as mesmas palavras, só que trocado, né? Lúcido, lúdico. É só mudar de lugar, né? Por que o lúdico, né? Porque a criança, ela não tem ainda, como nós adultos, uma capacidade de abstração, de compreensão, de elaboração intelectual sofisticada para compreender as coisas na sua complexidade ou na sua complicação. Uma outra parte importante que é você falar para a criança de um determinado assunto de uma forma que ela entenda. Então, se eu quero trabalhar a obediência, se eu quero trabalhar a bondade, para você eu consigo explicar o que é a bondade. Para uma criança, ela precisa ser de uma forma de história. Aí ela entende a bondade. Você tem que saber que algumas palavras não são do universo infantil mesmo. A criança, ela precisa de onomatopeias, ela precisa de plique, plique, ploque, ploque na hora que está contando a história. Ela precisa disso, porque isso faz com que o vivenciar a história se torne mais fácil. Né? A vivência da história, isso é muito importante. Então, no momento em que ela identifica com algo que ela reconhece, que ela sabe, que já está consolidado, internalizado nela, isso propicia aprendizado maior. O lúdico é aquilo, lúdico quer dizer prazer funcional. O lúdico é aquilo que elas gostam de, que é gostoso fazer. Por exemplo, ouvir histórias é uma atividade lúdica para a criança, porque ela gera tensão, gera prazer, gera medo, gera gosto. E mais do que isso, o lúdico é aquilo que eu faço que é sustentado por ele mesmo, não é mesmo? Eu gosto de ouvir história não para ficar mais inteligente, não por causa disso, nem por causa daquilo. Por quê? Porque a história me evoca, me produz coisas que eu tenho vontade de ouvir e de repetir e de, mais uma vez, de generalizar, etc. O faz de conta se chama faz de conta, mas para ela é real muitas vezes. Então é uma fase que a criança se perde o que é real e o que é faz de conta, porque para ela é muito vivo e ela precisa vivenciar isso e automaticamente ela vai saindo dessas experiências normalmente. Nós adultos, em princípio, sabemos diferenciar e integrar as coisas. Ou devemos, né? Esse é o nosso desafio como adultos, como é que a gente diferencia o sonho da realidade, mas a gente precisa do sonho e precisa da realidade. Era uma vez, expressão utilizada para iniciar um conto fantástico sobre algo distante em tempo e em realidade. Ao embarcar numa história de Era uma Vez, há que se entender que aquilo era, não é e possivelmente nunca seja. Num terreno tão fértil e movediço como o imaginário infantil, cabe ao adulto lançar âncora em terra firme.
essa visão adulta, ela é importante para a criança. A criança precisa ser apresentada para essa visão adulta. Uma visão jurídica, religiosa, científica, moral, cultural, etc. A criança precisa ser apresentada, obviamente. Mas, do ponto de vista dela, a referência é o lúdico. A referência é o ser como a mamãe. Não porque isso é científico, isso porque eu gosto da minha mãe, porque eu gosto de ser, porque o gostoso agora é ser como, é brincar de... Porque eu ouvir histórias, não para eu ficar inteligente, para eu desenvolver o pensamento simbólico segundo Piaget, porque quando eu for um cientista... Isso não pega para a criança pequena. O que pega é o prazer da história, são os acontecimentos que se narram e que de algum modo surpreendem a criança, causam prazer, causam medo, causam interesse. Qualquer público será alcançado pelas histórias. Elas são atemporais, né? Elas viajam pelo tempo, você pode retomar cenários e vivências e imaginações de várias épocas e, ao mesmo tempo, você vai alcançar a todos, porque ela tem a questão da expectativa, o que será que vem agora, né? E a narrativa parece que ela embala a pessoa, ela vai levando a pessoa a acompanhar aquela linha de raciocínio. Então parece que as pessoas esquecem o seu cotidiano, os seus problemas, suas questões e elas viajam. É como se fosse uma viagem mesmo de imaginação. Então é riquíssimo esse elemento para você ensinar grandes verdades que você deseja ensinar. E a formação do símbolo é a principal atividade dos primeiros anos de vida, sobretudo entre 1 ano e meio até 5, 6 anos de idade, porque depois e para sempre, né, nós vamos usar, né, nós vamos nos beneficiar dos símbolos criados. Né? Jesus trabalhava com histórias para ilustrar o que ele queria passar, que eram coisas muito abstratas, e eles já eram com mais de 10 anos, quer dizer, já tinha passado da fase concreta. Mas você consegue, com a história, colocar o assunto de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil de ser entendida. A história ela é usada em palestras, ela é usada em púlpitos de igreja. Para adultos, para exemplificar momentos abstratos, ideias abstratas para adultos, por que nós usamos história, então, para criança na sala de aula, que é o local principal de aprendizado dentro aí da formação da criança? A maioria das crianças, até uns 9 anos, elas estão na fase concreta. Então, para estar na fase concreta, ela precisa, assim, ser tudo mais real, mais palpável para ela. Não consegue ter, assim, como um adulto eu consigo falar de bondade, de obediência, de amor. A criança precisa ter isso de uma forma mais concreta. E a história seria essa ponte para eu conseguir trabalhar esses determinados sentimentos que para ela é difícil de entender. Essas coisas que são próprias das histórias que você escuta, né, que a gente escuta, ou as crianças escutam, elas entram no terreno daquilo que é próprio do ser humano. Porque tem até a ver com uma coisa de espiritualidade, né, de transcendência, porque os outros animais, né, eles não conseguem, eles vão nisso até um certo ponto, depois eles não vão mal. Com contos de fadas e com a Bíblia, todo o resto da literatura é indispensável. Tem tudo lá, tem tudo que você precisa, todos os conteúdos moventes, mexedores, fundamentais, explicadores de ações, reações humanas fundamentais, estão todos ali. Eu gosto de fábulas, mas qual é o problema da fábula? Existem poucas fábulas das quais você pode tirar lições positivas. Muitas você pode tirar só coisas negativas. Sabe, maus exemplos e até coisas relacionadas a um mundo sobrenatural que não deve ser o que a gente deve recomendar para a criança. O mundo sobrenatural para a criança é o mundo dos milagres.
Milagre de Cristo, isso é sobrenatural, você aceita, pronto, acabou. Passou disso, aí é perigoso. Porque o que nós queremos colocar diante da criança? Que tipo de sobrenatural a gente quer colocar diante da criança? E a fábula, ela é muito capciosa, sabe? Ela pode levar isso de maneira muito colorida, bonita, cor-de-rosa. E aí você acaba assimilando isso tudo sem nem se dar conta. Então, o contador de história que assume o risco de trabalhar com fábula, ele tem que saber que mensagem ele está dando para aquela criança lá. E por que né, a Bíblia resiste por tanto tempo? Não é porque é uma obra de marketing. Quanto tempo você acha que o senhor Paulo Coelho vai aguentar? Já está na lista dos saldão da Folha, né? Saldão, da ultraliquidação não sei de onde. Por aí você percebe, inclusive, quanto tempo as coisas duram. Né? Uma medida como qualquer outra. Ou você está lidando com coisas essenciais, e essas são muito poucas e as que ficam, ou você está lidando com um extraporâneo que é a modinha. E eu acho que a história, principalmente a história bíblica, ela é também uma mensagem de Deus. Então, assim como um pregador se prepara para a mensagem espiritual e tal, a pessoa que conta histórias da Bíblia deveria ter a mesma responsabilidade e a mesma consciência. E eu acho que ela deveria se preparar também. A gente precisa do poder de Deus igual, a gente precisa estar investido realmente de Deus. E lá foi Davi perante Golias. Quando Golias olhou aquele menininho e falou assim, o quê? É só esse soldado que você tem para lutar comigo? Já estou vendo o final dessa história. Vocês serão os meus servos. Davi foi ficando furioso. Falei, o que ele pensa que ele é, hein? Falando mal do meu Deus e falando que não somos de nada? Pois o meu Deus fará justiça nesse momento. Tem umas histórias que sempre é o pequeno contra o grande. Quer dizer, pega a criança com a sua funda direto. Quem é que não torce pelo Davi contra o Golias? Né? A pedra bateu bem na testa do Golias e pá! O Golias caiu no chão morto. E Davi foi até o Golias, pegou sua espada, pegou e cortou a cabeça de Golias. E todos começaram a aplaudir. Davi, você é um herói, Davi! Oh, será que Davi é um super-herói de verdade? Não. Quem deu esse poder para Davi foi Deus. Davi era um menino, um jovenzinho temente a Deus. E ele não deixava Deus por um instante e nem Deus deixava Davi. Por isso foi que ele venceu Golias. Toda história tem alguma coisa que você aprende, que você não sabia. Ou você sabia, mas agora é de um enfoque diferente. Toda história é assim. A gente nunca sai de uma história do mesmo jeito antes de ouvi-la, né? Do mesmo jeito que a gente estava antes de ouvi-la. Sempre ou você se diverte com algo, você conhece uma outra personalidade de um personagem, ou você tira uma mensagem daquilo, ou você fala, puxa, é mesmo, não, tem situações na vida que são... Você sempre tira algo de uma história, sempre. Ela sempre tem algo a te dizer, algo a te contar. Mas isso é muito diferente de ter que tirar uma lição de moral da história. Na verdade, algumas pessoas, elas usam a história para, na verdade, dar chicotadas nos outros. Essa é a grande verdade. E principalmente quando a pessoa vem com esse foco. Então, vocês têm que ser, né? Eu acho que a história não se presta a isso. Eu acho que do início ao fim, a história tem tanta riqueza que se a pessoa está se focando unicamente na moral da história, né? Ela não sabe o que é história e ela não sabe o poder que tem nessa história. As mensagens das histórias, elas já estão ali e cada pessoa vai tirar uma lição dela para si, de acordo com o lugar onde está, de acordo com a sua cultura, sua necessidade do momento, sua experiência de vida. Então é muito mais interessante você se preocupar realmente em traduzir para ela
várias questões de uma maneira branda, de uma maneira meiga, de uma maneira agradável, sem se preocupar, enfim, com a moral da história. Não, a mesma história vai ser ouvida por uma criança de 5 anos, às vezes numa reunião de família, numa festa, num evento cultural, e por uma pessoa de 30, por uma pessoa de 70 anos, e cada uma delas vai reparar em coisas diferentes, pela sua faixa etária, pela sua vivência, pelo seu estudo, por aquilo que faz na vida, né? Então, cada um retira da história uma coisa diferente. E às vezes, ao fechar numa moral, pelo contrário, você atrapalha a riqueza de tudo aquilo. E, de repente, você obriga as pessoas a pensarem naquela moral. Quem disse que ela captou exatamente aquela moral? Talvez para a vivência dela, a história teve um outro significado. O mais importante que o pai, a mãe, o professor devem fazer, devem proporcionar após a leitura de uma história, após a narração de uma história, é conversar sobre o que essa história nos trouxe. O que essa história trouxe para você. Aí alguém pode falar, não, eu achei muito chato esse personagem, como ele é bobo. Bobo? Ele não foi bobo, não. O outro responde, você não viu que ele foi corajoso, ele foi esperto, ele se fingiu de tonto. Poxa, é mesmo? Eu não tinha pensado nisso. Ou seja, a gente aprende com os comentários do outro. A gente se alimenta da sabedoria do outro. Né? Essa troca é mais importante do que pensar o que essa história quis ensinar.